Gente, mais um podcast iniciando aqui neste sábado, né? A gente está com uma convidada aqui, uma das coautoras do livro Lucro Rosa, e a gente vai falar com você um assunto muito interessante. O que o Feng Shui pode contribuir no seu relacionamento? Essa é a nossa pergunta aqui hoje com a nossa convidada, né, Dani? E apresenta aí quem é essa convidada Sim, maravilhosa aqui, ó, do livro Lucro Rosa 3. É isso aí. exatamente. Ela é a escritora também, ela é autora do capítulo 9 do Lucro Rosa 3. Fabiana Baggio, além de escritora, ela é consultora de harmonização de ambientes. Muito bom que você está aqui, Fá. Obrigada pela tua Obrigada. presença. Obrigada, Fá. Olha, você tem muita coisa bacana para falar pra gente, hein? Muita história de vida, né? Muita coisa já vivenciada, tanto em harmonização de ambientes quanto em transformações de vida, que é a temática desse livro, É né? interessante que o teu capítulo é desencontros, encontros e reencontros. O que será que o Feng Shui tem a ver com tudo isso também, né? Nossa, Vamos saber. tem muita coisa, realmente. É, a minha história de vida, claro que a gente, antes, né, na época de faculdade, fazendo economia, administração, é, estudos mais práticos, mais técnicos, mais Você é cartesianos. economista também, é isso? Sim, sou economista, depois fiz pós em marketing, e aí fui caminhando, pós em qualidade de vida, até chegar no Feng Shui, Que né? legal. E que realmente gerou uma mudança muito grande na minha vida. Eu fui para lá, eu conto no livro, inclusive, só querendo decorar minha sala com uma decoração mais oriental. Ô, Fá, E só para as pessoas entenderem o que que é o Feng Shui, dá uma pincelada a respeito do que seria o Feng Shui, né? Para explanar melhor para as pessoas. excelente. Feng Shui é uma técnica de origem chinesa que tem mais de 5.000 anos. Nossa. Essa técnica, imagina, nós estamos aqui em 2025 e há 5.000 anos já estavam estudando que influências que o ambiente, iniciou-se com os ambientes externos, que influências eles geravam nas famílias, na prosperidade das Olha fazendas, só. foi por onde tudo começou. Então, eles analisavam duas fazendas, uma era próspera, tinha a lavoura ia bem, a plantação, os animais, e a outra tinha muitos problemas de relacionamento, da própria produção, e eles queriam entender o porquê, justamente para poder ampliar, né, E eles essa conseguiram parte. chegar a isso através de móveis, de mobília, é Eles isso? chegaram à conclusão que as influências externas, principalmente, a tradução do Feng Shui é vento e água. Então, as influências do vento, da água, da topografia de montanhas, por onde passavam os rios, tudo isso influenciava na prosperidade Que daquele legal. local. É interessante porque quando eu fiz o Feng Shui, né? Na minha casa, a especialista falou: olha, na entrada é sempre bom você colocar um vaso, um vaso no tom cinza, escuro, porque quando você abre a porta, essa localização afasta os espíritos negativos. Você colocar cor laranja para dar uma harmonização, trazer uma felicidade. O número também da entrada da sua casa, acho que esse número você tem que fazer uma numerologia. Então, assim. Eu não sei se isso é realmente crença, se isso também tem a ver com o que você acredita para funcionar, ou se ele é realmente Por si só, por né? si só. Muito bom você trazer esse questionamento, na verdade, né? Porque na verdade, não é crença, não é religião. É muito importante a gente desmistificar isso. Não é um assunto esotérico. Hoje, na China, existem faculdades de 4 anos só sobre Feng Shui. Nossa. Lá, eles não... Eu fui para lá 3 vezes. Lá, eles não falam Feng Shui, eles falam Feng Shui, né? E eu tenho até o livro que fala só Como que sobre esse fala a assunto, Feng pronúncia? Shui. Feng Shui. Eles falam com uma pronúncia um pouco mais fechada. Eu não sou muito boa em mandarim, né? Mas é assim, Feng Shui. E então é um estudo já comprovado cientificamente e por testes. Tudo é observação e testes. Então, as influências, por exemplo, se na sua casa é bom ter um vaso cinza na entrada, provavelmente a sua entrada é perto da área do trabalho ou de amigos. Provavelmente, já te digo isso. Existem várias escolas de Feng Shui. Então, muitas pessoas se confundem com isso. E eu mesma tenho vários livros na minha casa, por isso eu quis escrever um mais simples só sobre esse assunto, porque tem escola da bússola, que é chamada tradicional e que
tem algumas contestações a respeito disso, que é mais antiga. Tem a Escola da Forma, que é mais antiga ainda, que foi essa que começou a estudar os relevos, todas essas influências. E tem escolas mais modernas, né? A Escola do Chapéu Preto, inclusive, é uma que foi trazida pelo mestre Lin para o Ocidente e que ela adaptou às nossas realidades. Hoje, se eu quero analisar uma influência, por exemplo, de proteção, de segurança, que é algo que é tão importante hoje nessas grandes cidades, não tem como analisar se tem uma montanha atrás dessa casa, porque não vai ter mais montanha, mas eu posso ter um outro prédio alto. Então, essa adaptação, eu gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa muito prática. Acho que vindo desse mundo de business, de negócios, né, eu preciso ver os resultados. Não é só ficar bonito, e isso independe das crenças das pessoas. Eu percebo que eu tenho clientes que são de diversas religiões e outros que são os mais céticos, principalmente de empresas, e são depois os que vão mais me indicar. É o que acontece em todos esses anos, pelas experiências práticas, pelos resultados alcançados. Eu achei interessante, porque eu achei que a gente tinha que ter esse posicionamento, porque eu não gosto de esoterismo, sabe? Eu já Certo. falei aqui algumas vezes. Não tem preconceito, mas Aham. é uma coisa que eu não gosto. E eu achei que tinha um pouco a ver com esoterismo, com você se posicionar. Então, quer dizer, mesmo que você não acredite, se você muda alguma coisa através de uma consultora, as coisas vão mudar. Mudam mesmo, assim, e é perceptível isso. A única coisa é se a pessoa não acredita que ela faz parte da natureza. Isso limita um pouco. Por quê? Toda a base do Feng Shui, e eu acredito que é uma coisa que foi um estudo que veio de conhecimentos de Deus, isso independente de religião, está baseado na natureza. É muito mais importante você conhecer o fluxo dos elementos da natureza da sua casa ou de um ambiente, de uma empresa, para você entender como funciona esse fluxo, para você fazer as mudanças necessárias para que a sua vida tenha melhores resultados. E a base disso é a mesma da medicina tradicional chinesa. Então, não é nada esotérico mesmo. É como funciona o nosso corpo. Por exemplo, a água na casa, que tem a ver com o trabalho, com a profissão, dentro do nosso corpo é sistema urinário. Todos nós temos. E, vamos dizer, o fogo tem a ver com sucesso, com realização. É coração. É sistema circulatório. Ah, que legal. E aí fala como um interfere no outro. Na própria medicina, isso cientificamente é explicado. Então, não tem... E eu tenho esse lado mais prático, né? Até pela minha formação. Eu gosto da lógica do Feng Shui. Eu gosto dessa base E com da certeza natureza. isso é fato, porque a gente vê grandes empresas que eles seguem, as empresas que seguem o Feng Shui, nada é por acaso. Você acha que a pessoa colocou aquele objeto de decoração ali, tem um motivo, tem um uma porquê, intenção por né? trás. As cores dos ambientes também, elas se comunicam. Então, quando você entra, por exemplo, num lugar de tratamento, você já viu que as cores são mais clarinhas, um verde, um Isso. erva doce, para já acalmar as pessoas. Você entra num negócio que já é vermelho, por exemplo, as cores do McDonald's, as cores, né, Sim. de grandes empresas aí, de negócios, elas pintam nas cores mais quentes, que é aquela que chama o dinheiro, que é o sol, né, a força, a energia. A energia yang. Não é? Então, é bem interessante que a gente, às vezes, acha que foi Por feito acaso. por acaso. Nunca é por Não, acaso. Nunca né? é por acaso. E como eu também tenho formação em interior design, eu caso todas essas coisas. Hoje a gente tem estudado muito na neuroarquitetura Olha, que legal. essas influências. Então, as influências das cores que já era percebida, né, lá atrás, por esses estudos mais orientais, hoje está sendo comprovado cientificamente com a neuroarquitetura, porque dá para se perceber com aparelhos, com medições médicas mesmo, a mudança de frequência de ondas quando você está num ambiente de uma determinada cor, de um determinado tamanho, Por ondas. com você algumas, consegue? algumas texturas, né? A gente percebe Legal. a influência, porque se nós mesmos nos influenciamos por isso, é diferente você pegar um objeto liso, ou molhado, ou seco, ou um áspero, ou você está numa parede mais próxima, ou com bastante amplitude, com visão, que é indicado até no Feng Shui isso. As nossas reações internas, até produções hormonais, mudam. Nossa. E as ondas de frequência cerebral, mais ainda. Então,
Que legal. Realmente. E eu fiquei, assim, curiosíssima para saber a respeito de relacionamento. Se o Feng Shui tem alguma influência. Queria saber se você já tem algum case de sucesso para contar aqui para todos. Nossa, tenho muitos, né? Imagina, mais de 1000 projetos nesses 25 Nossa, anos, é Fábio. Mas muita conta, coisa. assim, um que te destacou que pode falar aqui, né? Porque Tá. tem casos aí que eu que acho que não não pode, devem né? revelar, né? Sim, sim. Eu vou contar um caso que foi bem representativo, inclusive no meu livro eu falo de relacionamento, do meu relacionamento próprio, mas vou falar específico dessa cliente, é uma cliente do interior. Foi um caso muito importante, porque ela me chamou para fazer o projeto de harmonização da casa dela, do apartamento, e o marido dela me chamou para fazer da empresa. Ela tinha uma demanda, eu sempre trabalho muito com objetivos. Não é o meu objetivo, não é o que eu quero, não é o que eu acho que precisa. É o que a pessoa sente e o que ela está precisando naquele momento da vida. Então, a gente traça alguns objetivos e o principal dela era conseguir se separar. Era um caso muito sério. Hoje em dia, a gente sabe que tem N questões, né? Mas era um caso até de violência. Nossa. Já estavam casados há alguns anos. Ela era vítima de violência. Ela era doméstica. vítima de violência. E não conseguia se separar. Não conseguia há anos. E era algo muito difícil, porque normalmente as pessoas, quem é o agressor, ele coloca a pessoa na condição de culpa. E a pessoa não sai daquele ciclo vicioso, ela não consegue nem fazer um boletim de ocorrência, porque ela se sente culpada. Então, é muito difícil para quem não tem esse tipo de situação até entender por que a pessoa não toma atitude e não sai de Quem casa. tá de fora não consegue. E são muitas questões. Às vezes tem questões financeiras, tem questões familiares, tem Família, filhos. muitas influências. Então, ela me veio com essa demanda. Num primeiro momento, eu não entendi muito bem o grau da situação, porque ela não falou da questão da violência. Só falou que ela tentava separar há muitos anos e não estava conseguindo. Em contrapartida, fui na empresa. E ele também te contratou para. Ele me contratou porque ele foi muito estratégico. Na verdade, Pra saber ela de você. falou que ia fazer esse projeto em casa, ele me contratou na empresa para também me Pra te sondar e tentar controlar também, manipular, né? porque Sim. as pessoas que têm esse perfil, São elas manipuladoras. são muito manipuladoras. Então, ele me contratou para a empresa e ele não falou absolutamente nada a respeito de relacionamento. Conheço bem esse tipo. É interessante falar sobre esse tipo de assunto que muitas vezes a gente esconde, mas acontece com muita frequência, Verdade. mais do que a gente imagina. Exatamente. Então, eu fiquei numa saia justa, mas ok. Falei, vamos então cuidar da empresa, vamos cuidar do crescimento, da prosperidade, dos negócios, de ampliar, né? Que é uma das minhas especialidades, porque eu trabalhei muitos anos com consultoria empresarial. Então, a gente trabalhou nesse sentido. E na casa, a gente trabalhou a parte de relacionamento. Só que em todos os livros de Feng Shui, cursos de Feng Shui que possam existir de diversas linhas de estudo, não tem nenhuma dica, nenhuma orientação, o que fazer para se separar. Pelo contrário, as nossas dicas são sempre positivas. Pra unir. Como unir, como gerar harmonia, como melhorar as relações, comunicação, tudo isso. E eu fiquei muito... Foi um desafio para Foi você um desafio também. e tanto, por isso que me marcou tanto esse projeto. Já faz muitos anos, faz mais de 10 anos esse Bom, projeto. ela se separou? Nós fizemos uma mudança, para ter uma ideia, de questões práticas. A gente usa muito pedras, né, que são símbolos minerais também vindos da natureza. E na parte de harmonização de relacionamento, a gente usa o quartzo rosa. Que legal. Bruto. E aí, sempre a gente fala, deixa essas duas pedras de quartzo unidas. Eu, logicamente, pensei, se a questão é separar, vamos deixar separadas? E esses quartzos rosa, eles nem tinham mesa de apoio na lateral da cama. Ela falou, o que eu faço? Eu não posso. Eu falei, põe embaixo da cama. Uma em cada lado. Não existe isso em nenhum livro de Feng Shui. Mas foram essa Pelo mudança. teu estudo, teu conhecimento, você Foi, conseguiu pela chegar prática. a isso. E outras coisas pequenas que a gente fez também, de delimitação de espaço, principalmente respeito, de liberdade, de várias coisas assim. Em menos de 2 meses, ela me ligou. Fabiana, eu me separei. Olha só. Eu vou assinar a separação. Era algo assim, para ela distante. Antes disso, tiveram outros episódios, né, que não vale a pena, mas assim, encontrei com ela uma vez numa reunião, que ela chegou com hematoma, e aí foi quando eu perguntei, né, que eu descobri que essa era a questão. Então, foi um case, assim, com coisas muito simples e que deu um resultado muito rápido, que é normalmente. Você não acha que ela também, ela acreditou naquilo que você falou para ela?
Sem dúvida. Porque, assim, eu acho que a mente da gente, ela Ela ajuda trabalha nesse sentido aquilo que a gente acredita. Porque a mente a gente controla. Eu não acho que a mente vem ideias do nada. Você pode até vir, mas você que controla essas ideias. Eu acho que ela acreditou no seu trabalho, na sua comunicação, no seu profissionalismo. Ela acreditou e ela colocou aquilo em mente. Porque o mais importante é você acreditar. Esse é um tema polêmico demais, porque eu tenho todo um lado terapêutico, mas da própria psicologia que a gente vem aprendendo com as terapias muito, né? E é importante acreditar, sim, é importante. Nós não necessariamente controlamos a mente, como você diz. Nós podemos conduzir, mas nós temos tantas influências. Você acha que a gente não controla? Nós temos tantas influências de crenças, de modelos mentais que estão tão enraizados, que já vêm até dos nossos ancestrais, que a gente nem conheceu muitos deles, e que às vezes a gente acha que está controlando, acha que está no comando, mas isso está sendo bem manipulado por todas essas crenças. Então, é como se você tivesse uma base e aí você quer fazer diferente, mas nem sempre a gente consegue. Então, assim, é importante o acreditar, eu tenho certeza. Quando eu faço um diagnóstico, eu movimento essa parte da pessoa, dela acreditar nela mesma. Que isso é muito importante, é o que a gente fala tanto no livro. As transformações vêm desse esforço, dessa vontade da gente se melhorar. Então, sim, tem essa questão, mas eu também tenho casos de clientes que não acreditavam em nada. E falavam, eu vou fazer esse projeto para provar que a minha mulher está errada, que não existe. Que não existe isso, que isso é bobagem, que isso aí não serve para nada. Que isso é ilusão. E esses clientes terem resultados muito rápidos também. Né? Então, meu próprio namorado, que está no livro também, ele também era super cético e ele fez alguns testes também e teve resultados que ele fala, não é possível. Eu falo, quando eu comecei também eu achava isso. Porque até a energia que você emana dentro do lar, Sim. ela é transformadora. Por exemplo, as pessoas que falam muito palavrão, pessoas que falam sempre palavras negativas. É isso que eu ia falar, pessoas negativas. Passar sempre no negativo, você percebe que a vida dessa pessoa, ela não tá legal, porque quem tá com a vida legal tá rindo, tá feliz. E ela faz o ambiente. E mesmo quando você está com alguma dificuldade, você tem a firmeza para superar essa dificuldade. Então, esse negócio de falar palavrão, eu até falo às vezes para o meu filho, quando o meu filho era, falei assim, aqui dentro ninguém fala palavrão. Ah, mas o meu pai fala. O seu pai fala lá fora. Aí aqui dentro, se eu escutar, eu vou falar com ele. Não fala palavrão aqui dentro. Por quê, mãe? Por causa da energia. Nossa, que legal você falar isso, porque isso também não está em nenhum livro de Feng Shui, mas com certeza tem influência energética, porque é vibração. Eu acredito que tudo que está aqui ao nosso redor é feito de energia, né? Algumas condensadas e algumas não, né? Mas são energias e essas energias emitem ondas de frequência e vibração. Uma fala, não só a fala, até o pensamento vai mudar com certeza a vibração. Tanto a gente pode perceber isso claramente, por exemplo, num escritório, numa empresa que tem 20 pessoas. Tá todo mundo bem lá trabalhando? Tal. Chega um ser, né? Iluminado, entre aspas, nada iluminado, mas bravo, revoltado, xingando por causa do trânsito, porque não deu para fazer isso, porque perdeu um contrato, seja lá o que for. Em fração de minutos, transforma o ambiente. Verdade. Até aqueles que estavam na paz já começa a ver o lado negativo das coisas. Verdade. Então, isso com certeza. E tem outro lado também, né? Às vezes, num ambiente mais austero, mais fechado, chega uma pessoa alegre, feliz, bom dia, tá? Já muda também o ambiente, né? Eu já tive um cliente muito interessante na área de fisioterapia, até encontrei ele outro dia aqui, faz pouco tempo. Um cliente antigo. Ele falou assim, Fabiana, eu preciso que você venha aqui. Eu falo, mas aconteceu alguma coisa? Você teve alguma mudança no espaço? Está precisando de alguma coisa? Não, eu preciso vir aqui. Porque quando você vem aqui, eu não sei o que acontece. Parece que anima as pessoas. Os clientes começam a ligar, a agenda estava vazia, começa a ficar cheia. Eu preciso que você venha mais aqui. E a risada da Fabi é uma delícia também. A energia, né? Então, isso é interessante, porque
num ambiente que tá lá, o homem lá resmungando, a mulher resmungando, o filho vai resmungar. Aí fica aquele ambiente pesado. Sim. Não, É muito legal você falar disso. E a gente tem recursos e ferramentas muito simples que podem ajudar nesse processo. Vou falar uma delas, que é prático, até que as pessoas podem procurar aí na internet. Existe um estudo que chama Geosounds, que é uma captura de sons, como eu disse, tudo da natureza, né? Embaixo da terra. É de um curso que eu fiz de geobiologia, né? E esse som é como se fosse um ruído leve. Eles puseram só uma instrumentação em cima, mas ele reprograma frequências vibracionais do ambiente. Então, mesmo que você está com aquele marido meio rabugento, gente brava, irritada, adolescente, aquela coisa que a gente sabe como funciona, né? Em poucos lugares, lógico. Você pode, por exemplo, deixar tocando esses geosounds. Deixa tocando direto. Você pode trabalhar com todos os sentidos. No ambiente, a gente faz isso. Você mudar a iluminação, muda frequência e vibração das pessoas. Nossa, eu não sabia. A iluminação é impressionante. Eu tenho uns estudos que você conduz por onde a pessoa anda, por exemplo, numa loja, dependendo do trilho ou foco de iluminação. Nossa. Eu já presenciei isso. Eu acredito Incrível, é incrível. As pessoas, elas andam em linha porque tem uma luz linear. Você põe um foco aqui ou aquelas caixas de vidro com iluminação, que é incrível. A pessoa, ela, mesmo que ela não saiba, não conheça nada daquela loja, ela vai naquele ponto específico para olhar aquele produto. Nossa. Então, tem muitas coisas que podem influenciar. As cores influenciam. Eu tenho um case agora do Espírito Santo até, um quarto de um menino que não conseguia dormir, tinha uma série de questões, tal, estava até fazendo tratamento. A decoração do quarto dele era uns desenhos meio de jogos, mas esses de violência, que é a maioria, vamos dizer, né? E a gente fez um trabalho para mudar. Foi mais difícil a questão psicológica dele aceitar essa mudança. E depois, em pouquíssimo tempo, questão de semanas, esse menino começou a dormir. Olha. Então, assim, a qualidade do sono é a qualidade de saúde. E você faz essa consultoria à distância também? Por Faço. exemplo, foto. A gente manda uma foto de um ambiente, você consegue identificar. Foto não é suficiente. Mas eu faço à distância. Hoje em dia, eu faço mais projetos fora do que dentro. Falo, inclusive, em outros países, né? Já há muitos anos. E fora da cidade, no Brasil todo também. A gente faz com vídeo. Eu gosto muito de fazer chamada de vídeo. Porque a gente conversa. Eu preciso fazer alinhamento, não é uma coisa fria. Se tem a planta, o layout, muito melhor para poder fazer as medições iniciais. A gente faz um alinhamento com a pessoa, conversa, vê as necessidades e depois anda pelo ambiente. Então, conforme a gente vai caminhando por vídeo, se dá para ser com um vídeo ao vivo melhor, senão eu peço um vídeo que a pessoa mesma faça. E é muito fácil. Muito fácil. É tão real isso, que eu vi um estudo da frequência até da música que você ouve, que tem a ver... São ondas. Com tudo. Tem. Com o teu humor, não é isso? As próprias escolhas das músicas já tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Por exemplo, você não pode pegar uma música clássica e um rock heavy metal. Obviamente, são frequências, se a gente puser nos aparelhos, a gente vai ver. Na geobiologia, a gente estuda muito isso. E que vai influenciar nas ondas cerebrais daquelas pessoas. Se a gente tem uma onda cerebral orgânica, aí numa faixa de 6, 7, e a gente pega micro-ondas, como do próprio celular, ou dessas músicas que são muito radicais, a nossa onda tenta acompanhar. Não vai ser igual a ela, mas começa a ter distúrbios aí nessas ondas, sim, de influência, de bem-estar. Evitar, né? Falar para os casais aí que estiverem apaixonados, estiverem namorando no carro, ouvir músicas... Tranquilas. Que vão estimular o amor, não contra o amor. Porque você imagina, você escutar um heavy, funk. Sim. Gente... Acaba irritando a pessoa sem ela perceber. Você sabe que eu fui uma vez, eu não vou falar o nome, né? É que se ela estiver ouvindo, ela vai saber que eu estou falando da casa dela. Eu não gosto de funk. Eu fui na casa de uma amiga e ela colocou esse tipo de funk, assim, nem sei se era funk, eu não entendo muito bem, mas acho que era uma música muito pesada. Gente, eu não estava conseguindo ficar lá.
e colocou num volume alto, eu estava ficando irritada. Aí eu falei para ela, ai, posso te pedir um favor? Põe outra música. Ela falou, ai, você não gosta? Ai, animada. Eu falei, ai, eu não gosto. Não sei se importa. Aí ela foi legal, ela trocou, porque eu não estava conseguindo ficar naquele ambiente. Que acontece muito isso. Eu quero te fazer mais uma pergunta e a gente já está finalizando o nosso podcast. Aí você responde a pergunta e dá as suas considerações finais, que é uma dúvida que eu tenho. Em relação ao cheiro também, ao olfato. Isso tem... Muito. Muda a influência? Colocar um perfume, um óleo, alguma coisa... Eu ia falar mudar? sobre Incenso. isso. Assim como a gente já falou das cores, da iluminação, dos tipos de materiais, o aroma também influencia demais. Existem, lógico, estudos de aromaterapia, eu mesma já fiz cursos, e a gente trabalha assim nos ambientes com os aromas de forma estratégica. Não só para o bem-estar, para você se sentir mais leve, né? Tem até uma brincadeira que serve para todo mundo ter em casa, a baunilha. Sabe aquela baunilha de colocar no bolo? Eu acho tão doce aquilo, eu não suporto esse cheiro. Mas tem pessoas que têm memória olfativa do bolo que a avó fazia. Então, é importante... Maçã com canela também é interessante. Também. É muito interessante você alinhar com a pessoa os tipos de aromas. Tem pessoas que gostam de aromas mais cítricos, outros mais doces. Florais, madeira. E para cada ambiente você pode usar uma aromatização diferente. As lojas hoje elas criam personalidade de marcas com uma fragrância específica delas. Então, assim, com certeza gera influências e, inclusive, dá para fazer alguns testes com óleos essenciais, e aí 100% naturais, de preferência. Quando você está muito, por exemplo, cansada, estressada, um óleo essencial que faz essa transmutação, assim como a própria planta, é o alecrim, por exemplo. Então, você precisa de mais alegria, mais ânimo, cheira um manjericão. Então, pode ser a própria plantinha ou esse aroma. Né? É muito bom. Eu tenho meus kitzinhos lá de óleos essenciais. Então, com certeza. E para estimular o amor, vamos já finalizar aí com o relacionamento. É muito importante a gente falar não só do que, no caso, a gente falou um case aqui de separação, mas a maioria dos projetos tem uma necessidade contrária, que é de fortalecer o amor, de trazer alegria, união, bem-estar, né? E relacionamentos que estavam muito ruins melhoram, muitas vezes, com coisas pequenas. Primeira dica é a gente encontrar aonde é a área do relacionamento na casa, tá? Vou dar uma dica simples. Vamos ver se dá para pegar. Vocês vão me dizer se dá para imaginar isso. Imagine que vocês estão na porta de entrada da sua casa, a porta principal. Normalmente é da sala, né? Às vezes tem 2 portas, mas vamos imaginar a porta principal. E você estica o seu braço direito até a última diagonal. Não é nem na frente nem do lado, na última diagonal. Que cômodo é esse? Que área é essa da casa ou da empresa? Essa é a área de relacionamento. Peraí, a direita, diagonal, é isso? Na direita em diagonal. Então, olhando para a porta de entrada? Você está na porta olhando para a casa de frente. E aí, estica o braço em diagonal à direita e observa lá no final que área é essa. É aquela do relacionamento. Isso. E aí, a gente começa a observar como que a área do relacionamento é uma área do elemento terra. Porque tem que ter uma base, um crescimento contínuo, mudanças mais gradativas, mais harmônicas e não com muita oscilação. E o que será que eu tenho de simbologia de terra nesse local? Será que eu tenho coisas com tons terrosos? Areia? Tem que ter alguma simbologia. Às vezes, você tem um vaso de argila, você tem peças... um jardim ali. Você tem um jardim maravilhoso, você tem peças duplas, que também significa união. Peças duplas significa união. Significa, sempre é melhor 2, deixar né? as 2. Porque E quando às vezes tem 3, 4, já complica um pouco a situação. Tem pessoas que escolhem isso e tá tudo bem para mim. Não é uma escolha minha. Mas, então, essa coisa da dualidade, né? Da complementação. E também você pode, de repente, o quarto é neutro, nem tem essas cores, mas eu posso trabalhar com imagens.
Sabe, me veio agora aquelas montanhas de Utah, nos Estados Unidos, maravilhosas, coloridas. Eu tenho, inclusive, um cliente do Jardins que colocou essa imagem na empresa, é um escritório de advocacia. Mas você pode ter no quarto, e, de repente, essa área sua do relacionamento não é o quarto. Sim, é esse Isso lugar que as pessoas se confundem um pouco. Elas acham que quarto é relacionamento, escritório é trabalho. Não. Cada layout tem um posicionamento diferente. Legal. E é fácil de descobrir isso. Dá para descobrir isso. É por isso que você entra nessas casas chiques, né? É tudo muito bem pensado. Você se sente super tranquilo. Tem casa que ela é aconchegante, tem casa que ela te expulsa. Exato. Não é? É isso. Por mais que ela seja uma casa chique, toda sofisticada, você não se sente bem lá dentro. Não se sente à vontade. Uma das coisas que gera esse sentimento é o espaço, fluxo de passagem. Quando você entra e você tem mais espaço de fluxo de passagem, não com as coisas tão atravancadas, né? Com desvios, com espaços pequenos que você acaba ficando incomodada, você tende a se sentir mais à vontade. Além disso, a gente tem as questões também de excessos, de bagunça, que às vezes a gente faz mesmo na dinâmica da vida. E tudo bem fazer a bagunça, só que a gente tem que arrumar, né? E tem que buscar formas que aquilo fique prático e fácil de acesso. Não tem que ficar procurando muitas coisas. Ótimo. E ter coisas que são úteis na vida. Isso serve para o relacionamento também. Porque nas relações tem tantas coisas que já foram vividas, às vezes já foram conversadas, já foram entendidas, mas a gente guarda mágoas, ressentimentos. E isso, toda vez que você traz à tona isso, às vezes você prejudica um momento maravilhoso que você está vivendo. Ótimo. Né? Tá contratada já. Que Deixa o teu arroba. Sim. Para quem quiser. Meu Instagram é @FabianaBaggio. E quem quiser entrar em contato pode mandar um direct e que eu vou estar à E ela tem um disposição. livro best-seller, que é o Feng Shui, que eu, Sem inclusive, eu tenho, ela me mistérios. presenteou. Quem quiser também, só entrar em contato. Chama Feng Shui Sem Mistérios, está na Amazon, mas eu também, pelo próprio Instagram, eu posso enviar para vocês. Obrigada. Gente, eu vou te falar, vale super a pena. Eu sempre fiz isso na minha casa. Eu contratava sempre um profissional para fazer o Feng Shui, sempre valeu, porque na minha casa era um ambiente que todo mundo falava, nossa, que gostoso aqui dentro, que agradável que é aqui dentro. E eu vou te falar uma coisa também, só para finalizar. Quando você se sentir bagunçado, estressado, você vai concordar comigo, eu tenho certeza. Fica descalço na terra. Maravilhoso. Ou na grama. Abraça uma árvore, para você ver que todo o estresse vai embora, é ou não é? É o contato com a natureza, né? A gente estar perto de verde, de árvores, de plantas. Às vezes a gente não pode estar, né, numa floresta, mas a gente pode estar brincando com as plantas. Eu não posso estar numa praia que eu adoraria, mas eu posso trazer esse elemento água num banho, mentalizando essa energia gostosa, limpando tudo aquilo que está pesando. Então, a gente ter esse contato com a natureza é o que faz diferença na nossa saúde e na nossa qualidade de vida. É isso aí. Então, vocês adquirem aí o livro dela, Feng Shui, e também o Lucro Rosa 3, que já está à venda na Livraria Vila, em São Paulo, Livraria né? da Vila Da e Livraria Vila Nobel. E Nobel em Atibaia. Então, olha aqui, vale super a pena. A Fabi também está aqui, olha, com super dicas maravilhosas. E nós finalizamos o podcast Lucro Rosa, mas a gente logo, logo vai ter uma outra convidada. Vocês aí, dê o like, siga a gente, compartilhe, que essas informações são maravilhosas e passa aí para frente, tá? Um beijo e até o próximo podcast. Até. Muito bem. Obrigada.